o Vincent Fonzic, do Franco-Moçambicano, o Pablo Ribeiro, da Fundação Couto, que aliás é a nossa parceira, e era para estar connosco também, o Rogério Gema, da Mozart, mas que teve um impedimento. Mas vamos, então, pronto, isso não nos impede, de facto, de continuarmos nesta nossa conversa, e vamos começar por ouvir uma mensagem do Sr. Embaixador da União Europeia, António Sanches Benedito. As artes plásticas. Muito boa tarde, Carlos. Amigos, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite para participar, abrir esta sessão tão interessante, um painel de pessoalidades que vão falar do papel das associações culturais em Moçambique e que é organizado pela Fundação Fé e Cooperação em parceria com a Fundação Fernando Leite Couto. Esta sessão faz parte de um ciclo de conversas inteiramente online, adaptado às circunstâncias atuais, portanto, pertencente ao projeto Raíces e Cultura, que é apoiado pela União Europeia, conjuntamente com a FEC e a organização Candelo. Trata-se, portanto, de criar um espaço de reflexão, de troca de experiências e de informações sobre a identidade e a cultura moçambicanas, e que aborda diferentes áreas como a literatura, as artes plásticas, o artesanato, o teatro e o cinema. Como sabem, a cultura para a União Europeia é muito importante, não só em Moçambique. Em Moçambique estamos a apoiar diferentes projetos por um total por volta de 5 milhões de euros em subvenções. Estamos a apoiar todo esse trabalho tão interessante e tão importante em Moçambique, com grande dinamismo e muitas vezes também com bastantes dificuldades que são agravadas pela situação do Covid atual. A cultura para nós não é um luxo, pelo contrário, é muito importante por diferentes razões. Primeiro, porque é um motor de desenvolvimento econômico e social, sobretudo para os jovens, dar oportunidades, dar saída a essa criatividade de tantas pessoas. E se há uma coisa que não falta em Moçambique, é talento e criatividade. Em segundo lugar, também, porque é um instrumento de diálogo, é um instrumento de conhecimento e de reconhecimento mútuo. É um instrumento para criar sociedades mais justas, mais inclusivas, mais pacíficas. Também muito importante em Moçambique, se olharmos, por exemplo, ao processo de reconciliação, ao processo de diálogo interreligioso, que fortalece as diferentes dinâmicas de desenvolvimento a longo prazo do país. Finalmente, também, porque cultura quer dizer conhecer melhor, quer dizer valorizar o patrimônio de um país, o legado, tão importante para as gerações atuais e para as gerações futuras, porque conhecer o passado é também conhecer o presente e poder projetar-se sobre o futuro. Por tudo isso, a cultura para nós, para a União Europeia, ocupa um lugar central em toda a nossa parceria com Moçambique e com o resto do mundo. Moçambique tem um potencial enorme desde o ponto de vista da cultura nestes diferentes
ámbitos. E, portanto, só queria agradecer às diferentes organizações com as quais estamos a trabalhar neste projeto Raíces e Culturas, pelo contributo, pelo bom trabalho, e também assegurar ou desejar uma boa discussão que estou certo vai ser muito útil, muito produtiva para todos os interventes e para todos os participantes. Muito obrigado pela atenção. Ora, muito obrigado pela mensagem do Sr. Embaixador. E então agora vamos começar a nossa conversa, talvez por um testemunho pessoal, pronto, porque eu, em 95 foi a primeira vez, que eu pisei Moçambique e vim para escrever um filme e nessa altura, era depois do fim da guerra, e nas montras havia um caroço de azeitona e não havia nada para ver nem para fazer. E a única coisa que me lembro nesse mês e meio que lá estive a ver o filme foi que acabei por ver um grande espetáculo musical no franco-moçambicano que acho que abriu nesse ano, não é? 95. Depois voltei em 2004 para ficar. E as coisas já estavam um pouco diferentes, apesar de, nessa altura, a âncora, parecia-me a mim, nessa altura, a âncora de grande parte daquilo que se passava na cultura em Maputo, a grande âncora era o franco-moçambicano ainda era uma grande âncora. E depois as coisas, daí para cá, vieram-se desenvolvendo de um modo absolutamente, eu diria até quase alucinante, ao ponto de... tive um amigo que veio 3 ou 4 anos depois de mim e ele esteve primeiro no Cairo e depois desceu desde o Cairo até Maputo de Jipe. E então levou 6 meses nessa viagem, não é? E quando chegou a Maputo, ele telefonou-me e disse-me: olha, depois do que vi aqui, vou ficar a viver aqui. Sim, então mas porquê? Porque isto é Paris. Ele sentia que Moçambique era tão mexido e tão movimentado já que Maputo enfim, lhe dava essas luzes e que, pronto, não era uma terra de mudorra e de pasmo, que haviam coisas a acontecer, haviam grandes potencialidades e isso hoje nós vemos há dias, hoje na cidade, muitas vezes acontece que sentimos até que há demasiada oferta, não é? Porque há várias coisas a acontecerem ao mesmo tempo em várias disciplinas artísticas e que isso nos inibe, porque de facto, mas isto é um sinal de grande vitalidade e de coisa a acontecer. Eu acho que isso se deve de facto às associações e aos centros culturais da cidade, que são eles que nutrem e alimentam e que dão e que têm esta oferta de facto espantosa do ponto de vista do volume para o público moçambicano. Mas o Estado nem sempre, às vezes, tem alguma dificuldade porque há inexistência de fundos para apostar com outra escala no setor da cultura e, portanto, são as fundações e os centros culturais e outros núcleos que têm, de facto, mais privados e que têm, com outros apoios, que têm, de facto, empurrado de alguma forma, de uma forma visível, nos últimos 15 anos, a cultura no país. Portanto, acho que vocês estão de parabéns e que não queria começar esta conversa antes de falar-vos disso, porque há uma grande diferença entre 95, há uma diferença monstruosa entre 95, quando eu cá estive, era um deserto, era uma travessia no deserto, e este momento atual, apesar dos Covid e das crises, por todas as razões que nós sabemos. Ora bem, eu começaria talvez por perguntar, porque este é um país pobre,
E pedia a cada um de vocês que, no fundo, que identificasse a sua casa, os objetivos do seu centro, da sua associação e por aí fora, e que falasse um pouco, enfim, começasse por dizer em que ano é que começaram a atuar e depois fizesse um perfil, digamos, de cada centro ou associação ou por aí fora. Portanto, talvez, Jorge, podes começar tu. Ou começamos pela Annie, que é uma senhora e acho que é merecido, Ok, muito obrigada pelo convite. A Culunguana é uma associação para o desenvolvimento cultural e foi criada em 2006. De facto, a nossa primeira atividade aconteceu em 2005, mas ainda não estávamos constituídos como associação. A primeira atividade aconteceu na área da música, ao organizarmos o Festival Internacional de Música Clássica de Maputo. Em 2008, nós abrimos a nossa galeria na Estação Central dos Caminhos de Ferro de Moçambique. Qual é o nosso grande objetivo? É difícil dizer isto em muito poucas palavras, mas vou tentar. É promover, valorizar, divulgar a cultura nacional nas suas diversas expressões. E para fazer isto e atingir este objetivo, nós desencadeamos e desenvolvemos uma série de projetos e atividades. O nosso maior projeto é na área da música e é um projeto que tem duas vertentes. Uma vertente muito forte que é a formação, com o objetivo de formar orquestras e coros em Moçambique. E a segunda vertente é a realização de concertos, que realizamos três séries de concertos ao longo do ano. Eu penso que mais tarde terei a oportunidade de falar um bocadinho mais sobre os conteúdos. Depois, na área das artes plásticas, realizamos exposições individuais e coletivas. Aqui quero mencionar o projeto Coleção Crescente, que agrega mais ou menos 100 artistas anualmente, e penso que mais tarde também teria a oportunidade de falar mais sobre isso. Depois temos atividades na área da formação, realizamos workshops para divulgar novas técnicas, para providenciar ferramentas aos artistas nas várias áreas. Promovemos o intercâmbio entre artistas nacionais e internacionais. Pensamos que é muito, muito importante esta troca de experiências e esta abertura para o mundo fora de Maputo e fora de Moçambique. Temos o nosso projeto de publicações de interesse cultural. Temos feito várias publicações. Temos uma sobre a arte contemporânea em Moçambique, que é bilíngue. E temos outras publicações com o intuito de divulgar e preservar o tal património cultural que falou há bocado. Posso mencionar aqui uma publicação sobre Coquenam, sobre Ricardo Rangel, uma pesquisa sobre a música urbana, uma publicação de José Cabral, para mencionar estas. E temos as nossas premiações anuais, também para valorizar os artistas e incentivar, de mostrar o que fazem, o que podem fazer, e nós reconhecemos esta criatividade. É o Prémio Mosal, Artes e Cultura,
em várias modalidades e este ano introduzimos o prémio Melhor Futuro, que é o financiado pela Rolart Moçambique. Eu penso que em poucas palavras isto resume as atividades que nós fazemos e os nossos objetivos. Eu não estou a ouvir, não sei se... Eu fiz aqui um pequeno erro técnico, já está resolvido. Ok. Sim, e vamos. Agora vamos passar ao nosso amigo Vincent. Ok, boa noite e muito obrigado pelo convite. Então, o Centro Cultural Franco-Moçambicano é um centro binacional. Isso é também a particularidade do nosso centro cultural. Temos duas tutelas que são o Ministério da Cultura de Moçambique e a Embaixada de França aqui em Maputo. Então, o Franco começou as suas atividades em 95, então já há 25 anos atrás. E o nosso papel foi sempre, digamos, a promoção e o apoio aos artistas moçambicanos e à cultura moçambicana. Temos, podemos dizer, uma programação multidisciplinar, música, teatro, dança, artes visuais. E este ano, por exemplo, no ano passado, 2019, tivemos mais de 300 eventos. Participamos em vários festivais, produzimos festivais e somos parceiros dos principais festivais do país. Depois temos também um foco que é desenvolver, digamos, a relação entre artistas moçambicanos e artistas franceses ou artistas da África francófona. Para os artistas franceses, o nosso foco principal é a zona do Oceano Índico. Estou a falar da Ilha da Réunion. Temos uma relação bem forte que estamos sempre a desenvolver com a Ilha da Réunion. Isso nos permite organizar residências artísticas e várias coisas. Bom, nós temos também uma particularidade que não tem hoje também, mas nós temos também aulas de francês e de português. Então, isso é a nossa, digamos, outra atividade a partir das aulas de línguas. Acho que para mim, mais ou menos, era isso. Nós estamos a ouvir, Antônio. Adiantaremos depois outros aspectos. Muito obrigado. Agora, Jorge Dias, por favor. Muito obrigado, Cabrita. Cumprimentar aqui todos os colegas do painel e de quem nos assiste, né? O Centro Cultural Brasil-Moçambique já existe há 31 anos. Foi criado, fundado aqui no Moçambique há 29, entre 27 a 29 de dias que sucederam as atividades de inauguração do centro de 1989. É um centro que é o braço cultural da Embaixada do Brasil. Temos como trabalho que desenvolvemos uma diretriz voltada para a difusão cultural, para áreas de arquitetura, artes plásticas, artes cênicas, histórias de quadrinhos, música e literatura. Trabalhamos também com a difusão do ensino da língua portuguesa, português brasileiro, na vertente brasileira em Moçambique, na qual tem a sua dimensão multicultural, bilateral, unilateral, o português na vertente do Brasil,
o português para estrangeiros. O ensino da língua portuguesa em Moçambique iniciou em 1994 no Centro Cultural. Também trabalhamos com a questão da cooperação educacional e a cooperação que é de oferta de bolsa de estudo, de mestrado, de licenciaturas, doutoramentos para estudantes moçambicanos no Brasil. Somos também um posto aplicador de validação da língua portuguesa para quem vai querer fazer estudos de língua portuguesa no Brasil. E também existe um braço educacional, que é o leitorado brasileiro, que trabalha como universidade moçambicana e desenvolve também atividades no Centro Cultural. O Centro Cultural teve sempre como uma das maiores atividades, grandes apostas, além da difusão da língua, o ensino da língua portuguesa, as artes plásticas, o teatro atualmente e também o ensino da capoeira. Houve um período que o Centro Cultural foi um lugar de ensino da capoeira, porque entendemos que a capoeira é um dos maiores difusores da cultura brasileira. E a nova dinâmica do centro nos empurra naturalmente a ampliar as atividades que nós tínhamos como grandes apostas, e hoje também trabalhamos em várias áreas, incluindo o cinema, trabalhamos com as escolas, porque entendemos que a educação, para além do ensino da língua portuguesa, é também ter um programa educativo no qual aproximamos as escolas do ensino primário, das universidades, através da literatura, do cinema e das artes plásticas. Bem, isto é mais ou menos o que eu posso dizer aquilo que é o centro. E para quem não conhece o Centro Cultural, ele está sediado na Baixa da cidade, muito próximo a várias outras estruturas culturais, como o Centro Cultural Franco-Moçambicano, o Kulungwana e tantas outras que se podem ser visitadas na Baixa da cidade de Maputo. Muito obrigado, Jorge. Bom, Pablo, estamos contigo. Boa noite a todos, aos que nos estão a ouvir e a participar deste encontro. Cabrito, obrigado por este convite e a Fundação Fé e Cooperação. Um olá também aos colegas que estão aí. A Fundação Fernando Leite Couto é das instituições mais jovens, as instituições culturais mais jovens em Maputo e em Moçambique. É uma instituição que foi criada na continuidade do legado do trabalho do nosso patrono, o Fernando Leite Couto, escritor, poeta, pensador e editor. E foi criada em 2015 pelos filhos do Fernando Leite Couto, portanto, o Fernando Amado Couto, o escritor Mia Couto e o Armando Jorge Couto. A Fundação é uma instituição que tem como missão de contribuir para o desenvolvimento sustentável das artes e cultura, para serem reconhecidas como um setor económico valorizado e reconhecido para uma construção do Moçambique melhor. O nosso trabalho, a nossa filosofia de trabalho é de fazer junto com outros, colaborando com artistas, agentes culturais, parceiros, colaboradores culturais, para desenvolver atividades educacionais, artísticas, filantrópicas, com o foco na literatura, nas artes performativas e nas artes visuais. Portanto, a Fundação ela tem 3 pilares. O primeiro pilar é a nossa editora. A editora faz um trabalho de acompanhamento e tutoria de novos escritores, de novos autores, que através de um programa seguido pelo nosso editor, o Celso Muyanga, e uma equipa que trabalha com ele, conseguem, no resultado deste acompanhamento, conseguem publicar um livro através da rede da Fundação. Portanto, a editora, além do acompanhamento de novos autores e de autores também estabelecidos, como o Mia Couto, faz também o trabalho de oficinas para escrita e leitura, junto com a camada mais jovem, mas também com os professores, com os formadores,
para criar novos públicos leitores e capacitar também esses públicos. A editora também trabalha com atividades com públicos, tanto sarões literários, tertúlias literárias, e faz também algumas conversas com os autores e interações com o público através da poesia e outras atividades. O segundo pilar da Fundação é o programa cultural. Este é o pilar com mais visibilidade. Portanto, o programa cultural é o que abraça a música, o teatro, a dança, os audiovisuais, para criar ao longo do ano um programa de cerca de 150 eventos por ano, dando oportunidade às jovens artistas de poderem ter um espaço de expressão e de mostra do seu trabalho com um contacto com o público jovem. Poderemos também desenvolver este programa de formações de públicos mais à frente. O programa cultural tem também mais duas componentes, que é a componente de formação e de criação. Formação no sentido técnico, para capacitar tanto o artista como técnicos para poderem melhorar as suas capacidades no trabalho e terem acesso também a ferramentas de trabalho, mas também de residências, que é um espaço de criação onde os artistas podem, através de um fundo, de um espaço e das condições que precisam, durante um período, poderem desenvolver um novo produto cultural, uma peça de teatro, uma peça de dança, que pode depois ser apresentado na Fundação e circular por outros espaços. Em último, e tão importante como os dois primeiros pilares, é a nossa Galeria de Arte, que organiza anualmente uma média de 16 exposições individuais e coletivas, com artistas nacionais e estrangeiros, e estas exposições levam a um posicionamento do artista ao nível de um mercado que está ainda por se construir em Maputo, para que o artista possa também ter não só a sua visibilidade, mas também uma fonte de rendimento. A Galeria, como os dois outros setores, também desenvolve um programa de formações com públicos jovens e com artistas, no sentido de reforçar as qualidades técnicas, reforçar o conteúdo da arte e criando também, isto já ao nível geral dos três pilares, criando um conjunto de momentos ao longo do ano, de conferências, seminários, debates, que levam a levar o contacto com mais públicos. Cabrita, falavas um bocado então do Maputo como Paris. Se Maputo, entre a criação do Centro Cultural Brasil-Moçambique e a criação do Centro Cultural Franco-Moçambicano, tornou-se em 2020 um pequeno Paris, muito trabalho ainda resta por fazer para que o país Moçambique se torne uma pequena França. Mas isso é um desafio que a gente tem pela frente, e são gerações que uma conversa que poderemos alongar depois mais tarde. Mas já agora, para tornar isto não um departamento de França, mas um pequeno Paris, porque o Paris até tem a virtude de ser uma cidade cosmopolita de todo o mundo, não é? Para podermos tornar também Moçambique uma cidade cosmopolita de todo o mundo, uma das coisas que me espanta é, fiquei espantado com vários índices aqui, 200 eventos, 150 eventos, vários sequências de concertos, muito trabalho na área da difusão da língua e do trabalho com a língua. Isto é um pouco ambicioso, e vocês têm conseguido operacionalizar e concretizar uma série de coisas espantosas, mas tudo isto custa muito dinheiro, não é? E, portanto, eu sabia que é um país pobre, e como é que entidades como vocês conseguem fundos para uma gestão sustentável? A questão não é tanto essa. A questão era saber o que é que era possível fazer para que o país tivesse, digamos, modos operandos mais favoráveis para o vosso tipo de atividades e para que vocês pudessem obter
outro tipo de fundos merecidos e necessários para alargarem as vossas atividades. Portanto, há, por exemplo, uma série de coisas logísticas e operativas que podiam melhorar. Querem falar disso? Por exemplo, Pablo. Podemos falar disto com a abertura com uma palavra do embaixador da delegação da União Europeia que posiciona a arte e a cultura como o ADN de um país, né? Como aquilo que constitui todo a identidade, a expressão e o potencial que ela tem para a educação, para a paz, para o desenvolvimento de um país. Portanto, eu diria que um dos pontos mais importantes é conseguir chegar ao entendimento, ao nível, por exemplo, do governo, que a cultura tem um papel tão importante como qualquer outro setor do país, dentro da economia do país. Isto é um desafio que nós, como operadores culturais, temos que também ajudar. É um desafio que o Ministério da Cultura tem, não é um desafio que é fácil, porque eles têm o orçamento mais pequeno do Estado, e é um desafio conjunto, tanto do Ministério dos Centros Culturais, para demonstrar o impacto das nossas atividades sobre a economia do país. Portanto, falando, por exemplo, que o turismo em Moçambique, ele vive muito à base da nossa cultura. E se ele floresce, é na base do conteúdo da nossa cultura. Seja um conteúdo mais tradicional ou um conteúdo moderno, urbano, que é apresentado em nós. Portanto, eu falaria de 3 pontos. O primeiro seria fazer uma revisão, mas é uma conversa que já iniciou-se com o Ministério, que está à escuta dos espaços culturais. Portanto, é fazer-se uma revisão da lei do mecenato, que foi criada em 2014 e que até hoje não está devidamente regulamentada e não há uma clareza no seu funcionamento. Portanto, não há uma clareza nas instituições comerciais em como apoiar o setor cultural e que benefícios é que eles podem ter desse apoio. Não é? A segunda coisa é um ponto mesmo de sensibilidade das instituições comerciais. Nós podemos ver que instituições como bancos e empresas de telecomunicações utilizam a imagem do artista, que ganham um valor para isso, né? Mas utilizam a imagem do artista para fazer o marketing dos seus produtos. Então, quando as instituições comerciais entenderem que investir numa peça de teatro, num concerto, numa exposição de artes, na criação de uma peça de dança, tem uma mais-valia ao nível do seu investimento também de imagem, vamos deixar de ser instituições que vão pedir ajuda, mas que vão ser reconhecidas como são as agências de publicidade, como organizações produtoras de conteúdos culturais e que merecem estes fundos para poderem produzir os conteúdos culturais que são benéficos também para a imagem destas instituições. Portanto, são 2 pontos só para lançar o debate. Annie, eu penso que, e diga-me se eu estou enganado, que a vossa atividade beneficiou um pouco, começou por ser, digamos, que foi, emana também digamos, de uma ligação com a cooperação. Mas agora, nos últimos tempos, por exemplo, em relação aos prémios, o Mosal tem obtido apoio de algumas organizações, no caso da Mosal, por exemplo, moçambicanas, não é? O mais ligado. Bom, não era desejável que esse exemplo se replicasse e que houvesse mais possibilidades de muito apoio à vossa atividade vir do próprio seio de Moçambique? Nós, efetivamente, temos tido um apoio muito importante através como diz, da cooperação. Mas não só, nós tivemos desde o princípio apoio de empresas nacionais. E isto tem continuado. Como é que nós conseguimos estes apoios? Eu penso demonstrando que estamos a fazer coisas.
E nós tentamos fazer com a máxima qualidade possível. E quando nós temos fundos que são doados ou via embaixadas e, portanto, são as contribuições de cidadãos de outros países ou de empresas, nós temos uma responsabilidade de fazer o que prometemos fazer da melhor maneira. Isto significa ter um projeto bem concebido, fazer as atividades acontecer num período que estava previsto e nós termos as nossas contas em ordem. Eu acho que isto é um aspecto muito importante. Não é por sermos uma associação que nós podemos relaxar neste aspecto. Nós temos que ter os nossos papéis em ordem, temos que ter as nossas contas em ordem. E no caso da Colombiana, nós temos anualmente uma auditoria externa. Eu penso que isto também é uma maneira de criarmos confiança nos nossos patrocinadores. Eu penso que isto é muito importante. Mas há outro tipo, e aqui eu volto um bocadinho à questão do Pablo, há outras questões que são extremamente importantes para nós podermos realizar as nossas atividades. Não são unicamente apoios financeiros ou outro tipo de apoio. Mas, por exemplo, qual é o papel das instituições públicas, dos ministérios, outras grandes instituições como bancos? Nos anos 80, estas instituições faziam aquisições de obras. Eu penso que isto é muito importante, porque isto vai dinamizar a produção cultural. E neste momento isto não está a acontecer. Ou se está a acontecer é de uma maneira bastante tímida. Quando nós falamos sobre os apoios das empresas, muitas vezes, sob a capa da responsabilidade social, nós somos um produto de marketing, como disse o Pablo. Mas não pode ser só olhado desta maneira. Eu vejo isto muito como uma responsabilidade social. Depois temos algumas dificuldades que poderiam também ser resolvidas. Por exemplo, nós queremos fazer uma exposição fora de Moçambique, ou nós queremos trazer uma exposição de fora para cá. Aqui há procedimentos burocráticos bastante complicados e que requerem também uma certa capacidade financeira, porque nós estamos a fazer uma importação ou uma exportação temporária. Tem que se deixar valores com as alfândegas. E nós tivemos esta experiência. Leva 9 meses para reaver o valor. Entretanto, este dinheiro tem que existir. Então, são estes aspectos que eu acho que poderia-se ver. Depois, muitas das vezes, certos aspectos são vistos como de luxo. Estou a falar, por exemplo, de instrumentos musicais. No nosso projeto Chiquitsi, é fundamental nós termos acesso a instrumentos musicais. Se são doações, nós temos que pagar direitos alfandegários como se fosse uma importação. Se nós vamos adquirir no mercado nacional, é caro, porque estas importações são consideradas produtos de luxo. Então, eu acho que há um conjunto de aspectos que podem ser melhorados e que vão facilitar e dinamizar o nosso trabalho. No caso do franco-moçambicano, o Instituto pertence a uma rede mais alargada de institutos francófonos, não é?
E está-me a ouvir, Vincent? Estou a ouvir, estou a ouvir. Ok. E isso obriga-vos, pergunto se isso obriga o franco-moçambicano a seguir diretrizes comuns que funcionam em bloco, ou se o franco-moçambicano tem tido autonomia. E nesse caso, como se tem expressado? Quer dizer, há uma política comum ou, no caso do Moçambique, há particularidades? Ok, bom, se há uma política comum, porque nós, de toda forma, temos que seguir um pouco a política do Ministério dos Negócios Estrangeiros francês, mas, no caso de Moçambique, o centro é binacional. Então, temos, digamos, mais autonomia. Por exemplo, se vemos, se falamos dos institutos franceses que estão na África francófona ou no resto do mundo, eles têm mais que seguir uma linha, digamos, já definida. Nós temos, neste sentido, mais autonomia. Sim. E nessa autonomia há, evidentemente, um maior entrosamento também entre o Instituto e os artistas moçambicanos. Portanto, há uma espécie de maior abertura. Eu lembro-me, por exemplo, que inclusivamente que a cooperação, mas era um pouco, tinha a ver com a cooperação, mas não só, por exemplo, que houve o apoio ao cinema e há muito apoio à produção, a pequenas produções, aos artistas moçambicanos. Sim. Desde o início, isso foi o papel principal do Franco. Para dar um exemplo, mais de 80% da nossa programação é moçambicana. E isso é uma exceção na rede cultural francês no estrangeiro. Porque foi quando o governo moçambicano decidiu, com o governo moçambicano, de criar este Centro Cultural Binacional, foi a missão do Centro Cultural Franco-Moçambicano mesmo. Então, por isso que somos um pouco uma exceção, digamos, não? Na rede cultural francesa. E houve alguma vez algum tipo de articulação ou sinergia entre, por exemplo, entre o Instituto e a política cultural do município, por exemplo? Tem havido algum tipo de ações comuns ou não? Falamos quando temos eventos como o Dia da Cidade ou a Feira do Livro de Maputo, mas eu acho como também a maioria dos centros culturais de Maputo e com o governo, o Ministério da Cultura, sim, estamos sempre a conversar, a dialogar com eles, porque a ministra faz parte do Conselho de Administração do Centro Cultural Franco-Moçambicano, com o nosso embaixador. Ok. Jorge, no caso do Brasil, no caso do CCB, portanto, a vossa fonte de financiamento é só o Brasil ou existe outros modos mais ligados a Moçambique, mais ligados a outras, às empresas, ao Estado, digamos assim? Antes de chegar aí, eu Sim. queria voltar um pouco para aquilo que são as diretrizes, né, de centros culturais, porque o nosso centro cultural é o Centro Cultural Brasileiro, né? E ele é o braço cultural da Embaixada do Brasil em Moçambique. E temos diretrizes da difusão cultural, da língua portuguesa, da cooperação e educação no exterior, né? Aquilo que são diretrizes que vêm diretamente de Brasília para nossas ações. E temos, naturalmente, também alguma autonomia do ponto de vista daquilo que são decisões a ser tomadas de conteúdos, acima de tudo conteúdos. Mas há uma linha de orientação que é muito clara, que tem a ver com a difusão da cultura brasileira, cultura moçambicana, criar essas pontes entre Moçambique e o Brasil, e não só, também dos demais países,
falantes da língua portuguesa e o resto do mundo. Portanto, que há alguns projetos, iniciativas, digamos assim, que pega outros centros. Estou a falar, por exemplo, a nível da América Latina, que produz eventos voltados para essa cultura latino-americana, para aquilo que são países que fazem parte dos BRICS. E recentemente houve uma iniciativa que juntou países que antes que não haviam estado juntos num evento, como o Egito, a Coreia, o Canadá, né? Há todas essas frentes de atuação de modo a ampliar mais a nossa difusão cultural, acima de tudo. Mas voltando à questão dos orçamentos, nós devemos a 100% o orçamento que é do governo brasileiro, tanto para os recursos de equipamento, recursos humanos e parte da programação. A nossa programação é praticamente 90% da programação de acolhimento, em que nós encontramos sempre parcerias com instituições locais, né? O caso aqui das 3 instituições que estão aqui, juntamente com o Centro Cultural Brasil-Moçambique. As iniciativas são conjuntas e que de alguma forma alimentam a nossa programação. Há também programas que podem ser desenvolvidos, acima de tudo educacionais, que a partida não nos exigem recursos para que elas possam, são recursos mínimos, né? Falo a componente da educação, que é uma das nossas maiores missões. Eu trabalho com as escolas, com as universidades, criar clubes de leitura, oficinas de pintura, de artes plásticas, de teatro. Então, nós vamos nos mexendo um pouco por aí. Sabemos que é muito complicado encontrar apoios. Também não é para aí que estamos orientados. O Centro Cultural Brasil-Moçambique não é um centro de produção de cultura, mas é um centro de difusão. É um pouco diferente isto aqui, como nós atuamos. Mas eu sinto, como centro, estando no centro e como articular com os artistas moçambicanos, a todos os campos, desde o cinema até a dança, passando pelas artes plásticas, é que se os artistas tivessem capacidade de produção, assim, aqui é uma coisa que temos que também frisar, se os centros culturais hoje, eles têm uma programação que vai a uma média de 150 eventos, nós tivemos no ano passado um pouco mais de 160 eventos, é porque realmente está a haver uma produção. É aí que temos que compreender que o artista moçambicano, os artistas que vêm através de outras iniciativas, de outros centros, de outros países, Moçambique, tem produção. E quando nós podemos fazer bem o nosso trabalho, com qualidade, a Ana frisou muito bem isso, nós queremos fazer um trabalho com qualidade, mas só podemos fazer um trabalho com qualidade se tivermos qualidade de produção, qualidade que o artista produz. Eu penso que o Pablo tocou num aspecto muito importante, que é o apoio e outros apoios do Estado moçambicano, dos outros estados que têm parcerias com o governo moçambicano de apoio à cultura ou de associações de empresas, apoiar a produção artística. Apoiando a produção artística, nós temos um papel todo facilitado. Se temos boa produção artística, temos boa programação cultural. Somos felizes, naturalmente. O embaixador da União Europeia falou muito bem. Moçambique é um país riquíssimo do ponto de vista de produção artística, e estes artistas que têm estado a alimentar a programação dos nossos centros têm também essa responsabilidade de estar junto ao artista, no sentido de valorizar o seu trabalho, pagando um cachê, que em Moçambique sabemos que é o mínimo que se pode fazer, e é muito pouco comparado com muitos países que o vizinho da África do Sul, né, que nós contribuímos como cachê para a produção, aquilo que a produção dos eventos, ainda é muito, queríamos fazer muito mais, mas há uma série de coisas que também a Anne Matos falou, que é uma estrutura, que é um todo que tem que funcionar e que tem que funcionar de modo que permita que nós possamos apresentar melhor o que nós temos que fazer, que permita que o artista circule com o seu trabalho, que permita que o artista produza mais e que, acima de tudo, que crie condições
para que seja visto. Este é outro aspecto, né? É frustrante quando a gente investe muitos recursos humanos, recursos de equipamento, e o alcance ao público, de alguma forma, não é aquilo que nós esperávamos, né? É um outro trabalho que nós temos que fazer permanentemente, mas também investir em público passa por investir na qualidade da programação, passa também por investir de recursos que infelizmente nós não temos como gostaríamos de ter, das empresas privadas, do Estado e de outros parceiros que nós podemos encontrar, né? Quer dizer, aqui é muita coisa que nós podemos aqui falar, né? Ok, uma das coisas importantes, aliás, eu acho que é bom que atalhemos e que falemos disto, porque tu falaste que tem a ver com o eco do vosso trabalho, com a divulgação do vosso trabalho. Eu acho que é um dos problemas que se coloca em Maputo, é o problema de como fazer chegar às pessoas, de facto, todo o trabalho que fazemos, não é? Como divulgar aquilo que vai acontecer e aquilo que programamos. Ainda hoje eu vi um cartaz de um espetáculo de teatro, eu vi um cartaz de um espetáculo de teatro o espetáculo chamava-se O Desaparecido, da Associação Girassol, e o cartaz tinha uma fotografia com 3 atores, e depois não tinha nem o nome dos atores, nem o nome do encenador, nem o nome do autor do espetáculo, do criador do espetáculo, nada. Portanto, eu pensei, coitados, eles estão tão habituados a ser invisíveis que, inclusivamente, já não se identificam, não é? E então, este é um problema que, de facto, acontece muito aqui, porque, por exemplo, não existe uma imprensa cultural dinâmica que divulgue o que se passa na cidade. Não existe, portanto, vocês podem, há alguns novos meios, como a net e por aí fora, mas é um número reduzido de pessoas que têm net, não é? E, portanto, como trabalhar para que, de facto, as coisas tenham outro tipo de divulgação e o trabalho que vocês façam tenha outro eco. Vocês nunca pensaram, por exemplo, na formação de jornalistas culturais, vocês juntarem-se para isso, ou em criarem uma plataforma comum que faça uma comunicação mais vasta e mais eficaz de todo o vosso trabalho? Portanto, eu se calhar aqui pedi ao Vincent, até porque o Vicente tem que sair, infelizmente daqui a bocadinho ele tem que sair, tem um compromisso daqui a pouco tempo e, portanto, se calhar começaria por ele, para que ele depois possa estar um pouco mais à vontade e mais livre. Não, para voltar à questão da comunicação e como divulgar a nossa programação, sem falar agora de jornalistas, bom, eu acho que já não, há uma programação, há muitas coisas que estão a acontecer aqui em Maputo, mas bom, sabemos que às vezes as pessoas ou não sabem, ou a informação pode se perder. Então, acho que todos nós melhoramos muito nestes últimos anos a nossa comunicação, a nossa maneira de divulgar a nossa programação. Isso significa fazer um trabalho bem forte nas redes sociais, no graphic design dos nossos cartazes. Bom, porque agora sabemos que a maioria da informação passa nas redes sociais. Acho que, então, estou a falar agora do Franco. Foi um cambiamento, porque acho que há uns anos atrás deixávamos um pouco este aspecto da comunicação. E há 2, 3 anos que estamos já com um plano de comunicação mais focado no digital. Agora, para falar da formação de jornalistas, bom,
do nosso lado fazemos formações, fizemos mais formações para os produtores e os técnicos, mas acho que também haveria espaço para este tipo de formação, sem falar das críticas de artes, todos estes sectores que não são bem presentes aqui em Moçambique. Para acabar, e também deixar os meus colegas se querem fazer comentários, a ideia da plataforma conjunta para todos nós, para ter também mais peso, sim, é uma realidade. E sim, sem dúvida, juntos temos mais peso e somos mais fortes. Mas vou deixar os meus colegas, se calhar, comentar isso. Então, eu vou ter que sair. Foi um prazer conversar com todos vocês e continuamos falando. E muito obrigado, Antônio, pelo convite. Nada, e para é um prazer também. as que estão a seguir esta conversa. E, bom, esperamos todos que daqui a pouco vamos poder voltar a uma forma de normalidade e voltar a ter espetáculos, digamos, físicos com o nosso público e com todos os artistas. Muito obrigado e boa noite a todos. Vocês sentem uma fidelização dos públicos no vosso trabalho? Portanto, digamos, há uma lealdade, há uma fidelização, há públicos que vocês sentem que criam com as vossas atividades e que os acompanham como fiéis, digamos. Sentem isso? Eu posso começar? Sim, sim. Eu acho que sim. Eu penso que a questão do público, nós também temos que, como é que eu vou dizer? Temos que educar o público, porque eu penso aqui ver a questão do nosso projeto Chiquitice. É música clássica. Não é uma modalidade muito divulgada e muitas pessoas não conhecem e até pensam que isto não é para mim, isto é uma coisa estranha, etc. Agora, nós temos feito um trabalho onde mostramos o que é que se está a fazer. E pouco a pouco fomos criando um público. E este público volta e pede e quer mais. Portanto, nós estamos a sentir que isto acontece. Quando falamos das artes plásticas, nós também temos um público. Mas este público não é sempre igual para todo tipo de exposições. É interessante ver, mas nós certamente temos um público que é fiel e que acompanha o que estamos a fazer, que inclusive faz sugestões de como nós podemos melhorar, críticas positivas, que eu acho que é muito importante. Voltando para esta questão da crítica cultural, eu acho que é efetivamente uma coisa absolutamente necessária e que neste momento não existe. Formar jornalistas culturais, eu penso que o que eu tenho visto é que os nossos jornalistas, quando vão, por exemplo, para uma exposição, qualquer coisa, parece que não fizeram um trabalho de casa. Não fizeram nenhuma investigação de quem é a pessoa, etc. Então, o tipo de perguntas que se faz são rotineiras e não há um diálogo. É uma pergunta e depois falamos. Então, eu acho que o que é muito importante é que os nossos jornalistas fazem este trabalho prévio
e podem dar a cobertura ao que se passa. E depois o passo seguinte pode ser uma crítica. Porque para fazer uma crítica é preciso ter uma bagagem bastante apurada, não é? Sim. Exatamente. E isto só se adquire ao longo dos anos e estudando. Não tem nada a ver com a opinião, tem a ver com o conhecimento. Exatamente. Portanto, eu acho que aqui temos um caminho bastante longo ainda a percorrer para chegarmos lá. Mas penso que é absolutamente indispensável, porque eu penso que os artistas também precisam de sentir como é que os seus trabalhos estão a ser recebidos. E uma crítica é sempre para melhorar. Bom, estávamos a falar sobre a comunicação também, não é? Eu penso que temos que pensar que nós temos vários públicos e temos que nos ajustar também à comunicação. Em alguns casos, as redes sociais funcionam muito bem, mas quando nós fazemos os nossos concertos e nós queremos atingir um público que não seja unicamente da cidade de Cimento, mas também do subúrbio, nós fazemos questão de distribuir panfletos, de distribuir cartazes, de fazermos umas questões para mostrar o que é que estamos a fazer, para despertar este interesse. Portanto, penso que temos que nos ajustar também aos públicos. Bom, eu penso que vou deixar também espaço para os outros. Pablo, agora a Annie falou de uma coisa que falou dos vários públicos e falou também na necessidade de se atingir as pessoas da periferia. Pronto. Eu ouvi dizer que se desenhava algumas sinergias, que a Fundação estava a tentar desenhar algumas sinergias, de modo a que os conteúdos que produz possam chegar e possam circular também entre alguns espaços da periferia, exatamente para esse trabalho. Queres falar disso um pouco? Sim, acho que é importante vermos que antes da comunicação é o resultado da promoção de algo que já foi criado para um público que pretendemos convidar a participar ou a presenciar essa atividade. Mas a comunicação só funciona com conteúdo. Portanto, acho que questões fundamentais estava agora a dizer a Annie, portanto, são o conteúdo do produto cultural e é importante haver esse trabalho tanto ao nível do texto, ao nível da composição, de se aproximar cada vez mais dos públicos. Portanto, há aqui uma estratégia que vai em dois sentidos: tentar aproximar-se de públicos com conteúdos que são de interesse deles, para uma vez chegado a eles, poder apresentar um novo conteúdo que eles não conhecem, para eles poderem se abrir. Temos que falar também estamos a falar do conteúdo, temos que falar da mobilidade do produto cultural. A distribuição do produto cultural ela é tão importante como a comunicação. Uma coisa é os nossos centros culturais comunicarem através das redes sociais, através de cartazes físicos, através da imprensa, uma atividade que vai acontecer em nossa casa. A outra é levarmos esta atividade para outros espaços, para atingir públicos que ou não vão ter acesso à nossa comunicação, não têm ainda o hábito de circularem nessas redes sociais, ou então não têm o acesso físico. Portanto, aí a relação também tem a ver com... A Fundação ela apostou numa programação que começa às 18 horas, portanto, isto permite a todo estudante do ensino secundário ou do ensino universitário, ou então o jovem trabalhador, de poder, no fim do dia, poder ainda passar por um espaço cultural antes de ter o último transporte, o último chapa para ir para casa.
que é uma questão importante. O transporte público para aceder ao conteúdo cultural ele é importante. A segunda é um programa que tem o seu desafio para manter, que é um programa que é de livre acesso. Portanto, o público na Fundação não tem que comprar um bilhete para poder ver o conteúdo cultural. Mas isto requer também um investimento da parte da Fundação e tem também os seus riscos. Portanto, isto para dizer que nós conseguimos, com este programa, atingir 75% do público que vem das periferias da cidade, porque tem acesso ao nosso conteúdo e porque nós começamos há cerca de um ano, agora no segundo ano, um programa de atividades que outros centros também desenvolvem, não somos os únicos, de atividades que acontecem fora da nossa casa. Portanto, isto são parcerias feitas com instituições como o Museu da Mafalala, como o Centro do Teatro do Oprimido, portanto, estamos a falar, isto é o bairro do Lene, instituições em Chamanculo, parcerias também com a cidade de Beira, para conseguir identificar atores culturais, espaços com capacidade de receber uma atividade, onde o conteúdo vai nos dois sentidos. Portanto, a Fundação pode levar um programa para esse bairro e o bairro pode levar também um programa para a Fundação. Portanto, esta questão da comunicação ela é muito sensível porque tem a ver também a formação de públicos. Ela começa na escola primária, continua na escola secundária. O conteúdo sobre a arte e cultura, sobre o Malangatano, o Mapico, o Ricardo Rangel, a Tamila, tudo isto tem que fazer parte do currículo escolar, tem que estar introduzido dentro do ensino do aluno moçambicano, desde a escola primária até a escola secundária, para criar as bases de conhecimento, de interesse, uma vez que eles tiverem idade para consumir a arte e a cultura, de terem acesso. O outro ponto importante é a democratização ou descentralização do acesso à leitura. A leitura é uma ferramenta importantíssima. Dá acesso a conhecimento, dá acesso ao imaginário, dá acesso a culturas, dá acesso a toda uma informação que enriquece o público e que cria essa ponte do público de compreensão do público, né, com o nosso conteúdo, seja uma música, uma peça de teatro ou um livro. Então, esse programa de literatura também é importante. E aqui, por exemplo, a solução que nós encontramos foi, nós temos cerca de 30 publicações. Temos, portanto, o conceito do livro normal, tem o seu custo, temos o livro do bolso, que é metade desse custo, e depois temos a coleção Gosto de Ler, que é um décimo do custo. É para atingir mesmo um público mais alargado. Mas isso não chega, porque o público tem que saber que existe esse produto, tem que poder ter acesso também. Cabe às instituições culturais também de se aproximarem das escolas, das universidades, dos bairros, com os seus conteúdos, para interagir com públicos de formas diferentes e os conquistarem com essas atividades que podemos desenvolver. Tanto a Fundação como o CCB têm bibliotecas. Como é? São muito os leitores, há clubes de leitores, já trabalho nesse sentido, há um crescendo de leitores, há uma diminuição de leitores. Como é que tem a relação dos jovens com a biblioteca? Como é que vocês sentem isso? Nós temos uma biblioteca com um pouco mais de 30 mil títulos, não é? E é bastante. É bastante, mas é uma biblioteca focada somente para a literatura brasileira e parte da literatura moçambicana. Esse é o grosso do acervo que nós temos. E tem também, talvez, 15% do nosso acervo é voltado para a literatura infantil, tanto que nós até há 5 anos criamos uma biblioteca infantil que ela não funciona o ano todo, funciona em programas voltados para leituras de crianças escolares primárias, mas depende muito do exercício que nós temos a nível da programação de aproximar o centro às escolas, né? Nossa aproximação às escolas, principalmente ao ensino primário, vai nessas frentes, a nível
da leitura, nas sessões de leitura da biblioteca infantil, a apresentação de teatro e também aproximamos as escolas mais distantes da cidade de Maputo, como as que estão em Buane ou na Mahacha, de modo a trazer essas crianças ao centro. A gente traz as crianças ao centro 2, 3 vezes ao ano, passam um dia no centro, vê um filme do centro brasileiro, vê uma exposição, tem uma sessão de leitura de livros infantis, com forma também de criar públicos. E a criação de públicos é uma ciência, né? E se nós quisermos hoje apostar em um público, amanhã nós temos que trabalhar hoje. E os públicos, além de serem formados, têm que encontrar sempre o que eles, o produto que lhes identifica. Então, há toda uma série de questões ligadas à nossa formação para manter este público. Bem, voltando à nossa biblioteca já foi mais frequentada, já houve mais interesse pela literatura brasileira do que hoje. Falo isso com alguma naturalidade, usando como referência a frequência da biblioteca. Mas entendo também que a nossa biblioteca passou por momentos menos felizes do ponto de vista daquilo que é o tratamento que damos a este acervo. Nós hoje trabalhamos com uma reforma da nossa biblioteca, de modo a que nós tenhamos livros mais atualizados. Nosso acervo, apesar de ser extenso, ele ficou descontinuado. É preciso dar uma continuidade à parte do acervo, enriquecer outros títulos, de modo a que nós possamos, de alguma forma, atrair leitores, né? Juntamente com a biblioteca, entendemos que abrir só as portas da biblioteca para o público ir lá, o leitor não vai. É preciso que a biblioteca tenha programas voltados para ela mesma. O Pablo falou muito bem, tem várias estratégias. O público, não é? Exatamente. Tem que levar o público à leitura, levar o público à biblioteca. E levar para a biblioteca passa também por levar a biblioteca fora do centro. Passa por criar programas de leitura, passa por criar programas que conectam a questão do livro, acima de tudo. Há experiências riquíssimas de outros centros aqui, com esse trabalho voltado para aquilo que são os conteúdos da biblioteca. Como citar aqui o Camões, não está aqui no painel, tem um trabalho fortíssimo nesse sentido. A Fundação também tem um trabalho forte nesse sentido de aproximação do leitor. Nós ficamos um pouco ultrapassados nesse sentido, mas é um trabalho todo voltado de modo a nós oferecermos programas de biblioteca, de modo a que nós tenhamos mais tempo leitor. E há outro aspecto que é o seguinte: a maior parte do nosso leitor hoje em dia, ele vai para o centro para fazer consultas online, para fazer consultas, para fazer leitura de jornais. Há um leitor de revistas, engraçado, temos lá um leitor de revistas, e quando existe realmente alguma orientação que os professores também obrigam os seus alunos a lerem, não é? Nós temos professores que orientam, olha, tem que ir a esta biblioteca porque é a biblioteca realmente que tem este acervo, né? Apesar de termos um acervo descontinuado daquilo que é a literatura brasileira e moçambicana e conteúdos voltados para a arte, tem lá ainda bastante coisa que é importantíssimo e de interesse do leitor. Mas a biblioteca sempre foi um grande desafio. Como disse antes, nós trabalhamos em rede. Há todo um trabalho no sentido de articular um programa comum, uma orientação comum em todas as bibliotecas de todos os centros culturais existentes no mundo, de modo a que nós possamos atuar de uma forma mais consciente, mais energética e ser capaz de difundir o livro. Há aqui uma coisa que nós gostaríamos de fazer, que é editar livros, né? Alguns livros foram editados de autores moçambicanos sobre o Brasil e esperamos também encontrar alguns também de brasileiros sobre Moçambique, mas esperamos que a nossa capacidade de poder trabalhar na edição de livros seja ampliada, né? De modo que nós tenhamos também um livro muito mais próximo ao nosso leitor.
E o que a Fundação faz, disse muito bem o Pablo, isso é uma das estratégias primordiais para nós possamos atrair novos leitores. É produzir conteúdos ou editar livros novos de atores moçambicanos e que seja acessível, né? Seja acessível a todas as camadas sociais e que, dizendo, a todos os bolsos, né? Mas acreditamos nós que com o trabalho que está sendo feito estaremos seguindo um bom caminho, porque esta biblioteca é uma biblioteca que existe desde a fundação do centro. Uhum. Pablo, mas com o vosso trabalho sobre o livro, em torno do livro, apesar de tudo, sempre que os leitores têm crescido, os jovens, por exemplo, a escrita dos jovens, hoje nas novas gerações, eu acho que nota-se uma espécie de descolagem dos temas e inclusivamente dos processos das gerações anteriores, e que hoje, por exemplo, eles apresentam-se como uma geração mais cosmopolita na forma de abordagem dos temas e do seu trabalho e por aí fora. Isso acho que tem a ver com o acréscimo da leitura, ou é apenas uma mudança de foco? Não, eu acho que estamos em 2020, são novos temas, novas situações social-políticas, culturais e novas realidades que se estão a formar. E temos que tomar essa consideração. Estamos em 2020 e estamos na quarta, quinta geração de moçambicanos em que hoje um jovem moçambicano que tem 18 anos, que tem entre 13 e 25 anos, já se libertou da ideia do colonialismo, da guerra de independência, da guerra dos 16 anos. São jovens que têm, neste momento, outras referências. E acho que cabe a nós, como espaços culturais e como editores, em saber captar os interesses e não tentar continuar numa onda do que vem sendo possível. E que é importante. Portanto, isto o Jorge estava a dizer que é importante, mas é um convite já para o Jorge, e podemos juntar também aqui o Instituto de Camões, que é nosso parceiro, em criar programas de levar a nossa biblioteca para outros públicos. Então, é importante dizer primeiro, como levar a atividade de leitura para outros, criando oficinas com escolas primárias e secundárias, fazendo parcerias com a Escola do Jornalismo e outros institutos de formação de professores, e capacitando tanto os professores como os jovens na escrita e na leitura. E através dessas capacitações, através dessas interações feitas com oficinas criativas que estejam preparadas para o estado de leitura e de escrita que tem este público, conseguimos conquistar não só conseguir fazer crescer essa capacidade de leitura e de escrita, mas também ter acesso a novos livros. Porque temos que entender que a literatura ela não é acessível para todos. O conteúdo do livro não é acessível para todos. É preciso aprender a ler esse conteúdo, é preciso aprender a entender e a seguir com ele. Portanto, nós, do nosso lado, temos um programa um pouco diferente do Camões e do Centro Cultural Brasil-Moçambique, porque temos uma editora e como editora conseguimos anualmente refrescar um pouco o nosso espólio, a nossa coleção. Mas pronto, essa produção é uma produção que vai entre 2 a 5 livros por ano e que tende a crescer aos poucos. E é uma coleção que tende também a dar oportunidade a novos escritores, que também novo. Existe também da nossa parte uma abertura desse conteúdo e de levar isso em diante. E para terminar, nós então recebemos anualmente, acho que foram 1.800, portanto recebemos centenas de livros oferecidos para a Fundação, para os quais nós não temos capacidade física de dar,
Então, o que fazemos é temos um programa com associações, escolas, que mapeados, para os quais nós organizamos pacotes de livros direcionados para esses públicos e vamos assim oferecendo livros para essas associações poderem enriquecer as suas pequenas bibliotecas e através da oferta de um livro levamos também um programa de leitura de escrita para que possa estar mais cativado, mais interessado no conteúdo que a gente leva. Infelizmente a hora começa a ser tardia, mas eu só queria dois temas breves para terminarmos, porque, enfim, de um modo geral, a vossa programação tem equilibrado na oferta de oportunidades, porque tanto dão lugar à veterania como aos novos. Não é? Por exemplo, no caso da Colunguana, por exemplo, há a coleção crescente, há a experiência com o Tchakidze, que é o trabalho muito virado para os jovens. Na Fundação há, por exemplo, acolhe o Festival de Cenas Curtas, não é? com tudo o que seja grupos amadores ou novos atores têm a oportunidade de se exprimir e tentarem um lugar ao sol, digamos assim. E no caso do Jorge, eu lembro-me de ver exposições, por exemplo, lembro-me de ver uma exposição de jovens pintores de Inhambana, se não me engano. Portanto, há um trabalho que é importantíssimo, esse equilíbrio e essa gestão entre darem lugar à veterania e acolherem os novos valores. Mas, se calhar, para acabar, eu queria que vocês comentassem um aspecto que tem a ver com a situação que vivemos, que é este maldito Covid, não é? O confinamento obrigatório que nos levou o Covid levantou muitos problemas, mas reabriu de repente outras vias de atuação e de trabalho e de procedimento. Qual foi, apesar de todas estas chatices e de terem que fechar portas e tudo isso, mas qual foi a aprendizagem que colheram com esta mudança e de que modo é que ela pode influenciar as vossas programações futuras? Começa, Capita. Podes começar tu? Posso. Sim. Realmente apanhou-nos a contrapé, né? Nenhum dos centros culturais espalhados do mundo estava preparado a passar por uma situação dessas. O que mais nos afetou foi o ensino da língua portuguesa, porque muitos alunos deixaram de frequentar nossas aulas. Nós, como não temos a plataforma de ensino da língua, aí perdemos realmente uma maneira muito mais próxima de ensinar português, né? Mas estamos refazendo. Alguns centros no mundo já têm uma plataforma de ensino da língua portuguesa e têm estado a trabalhar nisso. Amplia naturalmente o alcance dos nossos alunos. Já não precisa estar perto do centro para ter aulas de português, pode estar do outro lado do país e aprendes de português da mesma maneira. Do ponto de vista da programação cultural, temos que refazer toda a programação. Hoje tudo que estava planejado para este ano, temos um evento, uma exposição a ser... Alô? Estou sem imagem. Sim. Estás sem imagem? Sim, mas me escuta, não é? Sim, escuta. E eu estou-te a ver. Não, eu que fiquei sem imagem, mas okay. E então, com Colunguana, tinha uma exposição pensada para este ano, com o franco-moçambicano, isso ficou praticamente cancelada. Mas já as coisas boas que estão a acontecer é que nós estamos apostados, à semelhança no mundo todo, nesses eventos online, nesses eventos em estreia, em lives, que nos amplia naturalmente, que outro tipo de público, é outra forma de formar público. O bom disto é que a conexão entre o Moçambique e o Brasil ficou muito mais alargada. Nós nunca estivemos com uma programação e um público mais presente que o Brasil. Nunca levamos Moçambique tão próximo ao Brasil como levamos hoje. Nunca trouxemos o Brasil tão presente como está a acontecer hoje. É verdade que, por um lado, nós
não conseguimos dar respostas àquela que é a produção local, né, a produção cultural local, quando digo local, dos artistas que estão a viver aqui em Maputo ou arredores de Maputo, mas nós estendemos outras frentes que é um enriquecimento muito bom para aquilo que é a nossa visão do programa, nossa programação. E eu entendo que o que nós tínhamos possibilidade de fazer, não fazíamos antes, e hoje e isso vai continuar. O que vai ficar com esta experiência é que nós percebemos que temos capacidades de usar ferramentas e de pensar em uma programação que está para além daquilo que é aquilo que nós estamos a fazer. Nós falamos em público e nós só contabilizávamos o público que acedia ao centro. Hoje nós podemos manter esta programação com este público, naturalmente quando esta situação da pandemia passar e nós podemos ter públicos no nosso centro, nós podemos ter estes públicos presencialmente e também ter outro público, que é um público que acede à programação via as plataformas digitais. Eu acho que isso é um grande ganho com isso. E vamos acelerar naturalmente a nossa biblioteca, o acesso à nossa coleção, o acesso a outras formas de interação com o público através das plataformas. Eu penso que isto veio para ficar. Annie, Colombuena nunca pensou, por exemplo, em usar os YouTubes e os telefones, por exemplo, para divulgar a música, fazer concertos de câmara, para divulgar nesse tipo de formatos? Isso não seria uma forma engraçada de contornar este problema? Nós temos tido uma excelente experiência no projeto de Chiquitsi. Okay. Nós temos continuado a fazer as aulas online. Tem havido grupos do WhatsApp, aulas por grupo, aulas individuais. Nós temos, neste momento, uma professora no Japão, outro no Brasil, outro em Portugal e professores em Maputo. E todos estão a trabalhar. E temos os nossos monitores, portanto, são os alunos mais avançados que trabalham com grupos. Eles estão todos a trabalhar, mandam áudios, mandam vídeos e nós já postamos vários resultados deste trabalho. E recomendo ir ao nosso Facebook e podem ver. Tivemos uma experiência muito interessante ao participar num projeto internacional que foi lançado por uma música italiana, italiana, soprano, e nós participamos num projeto da peça Va Pensiero, da ópera Nabucco, de Verdi. E também postamos isto. Nós tivemos 22 alunos que participaram no meio de 500 internacionais. E tem-se revelado também uma técnica que certamente nós vamos continuar a usar, porque para o aluno é extremamente importante de se ouvir e de se ver, porque a posição da mão no violino, com o contrabaixo, seja o que for, é muito importante e o aluno vai se ouvir e vai notar as falhas. E nós temos tido muito bons resultados e os alunos têm feito progressos. Em relação à outra área das artes plásticas, temos feito exposições online e isto tem permitido, e coincidiu exatamente com a coleção recente, portanto envolve muitos artistas, portanto tiveram a oportunidade de ter uma maior exposição fora da galeria. Portanto, no meio desta situação tão complexa e desagradável, tem havido estes aspectos positivos. E
inclusive, quando falamos da biblioteca, nós, por causa deste distanciamento social, a nossa biblioteca para o projeto Chiquitsi, portanto, que tem não só obras escritas, mas tem partituras e material audiovisual, nós temos neste momento praticamente tudo online. Isto significa que os nossos alunos... Está tudo digitalizado neste momento. Digitalizado. Portanto, os nossos alunos vão poder aceder ao material a partir de casa. Portanto, nós temos tido algumas vantagens que não estávamos a prever sequer. Então, tudo o que temos feito, eu penso que voltar ao normal do antigamente não vamos voltar a um normal, mas acrescido com estas vantagens, e temos que utilizar e capitalizar no que fizemos. É engraçado isso que falou sobre o efeito, digamos, de aceleração que o facto dos alunos se estarem a ver dá sobre o modo da sua atuação, sobre o modo como tocam, não é? Porque mais facilmente eles corrigem porque estão a ver a praticarem o erro, não é? Isso é engraçado. Também, no teatro também, a utilização dos vídeos é importantíssima nos ensaios porque permite a aceleração do trabalho completamente. Exatamente pelo mesmo motivo. Porque as pessoas depois vêm-se a atuar, não estão apenas a lembrar-se, ou não está ali o diretor, o encenador, apenas a corrigir e tal, uma coisa em diferido. Não, as pessoas vão ver concretamente os bons efeitos e os erros que fizeram na atuação. E isso é uma coisa notável. Pablo, que oportunidades é que abre este maldito malefício? Bem, esta conferência é uma delas. O facto de estarmos aqui juntos é também o resultado desta pandemia. Acho que o Jorge e a Eni explicaram bastante bem esta adaptabilidade que foi feita. A Fundação, muito cedo, já em abril, também se reinventou e reinventou-se fazendo uma programação que fosse online de eventos ao vivo no Facebook, no Instagram e agora mais à frente também no YouTube, para garantir a continuidade do trabalho dos artistas e do rendimento dos artistas. E estamos a fazer, portanto, nós temos mais ou menos a mesma quantidade de eventos, estamos a organizar uma média de 10 eventos por mês. E para completar um pouco o que os colegas disseram, temos que pensar no conteúdo, porque estes constrangimentos de distanciamento, de questões de higiene, levaram a repensar a duração de um evento e o conteúdo do próprio evento. Portanto, os artistas não estão a apresentar o que costumam apresentar num palco normal, tanto na música como no teatro, como na dança. Eles tiveram que repensar o seu próprio conteúdo. Portanto, há aqui um trabalho interessante da parte do artista na preparação do espetáculo que vai apresentar, e essa preparação é feita connosco, porque eles têm restrições de espaço físico e de captação de imagem, porque nós passamos agora a ser pequenos canais de televisão. A Fundação tem agora vários pequenos estúdios montados na biblioteca, numa pequena galeria, e esses estúdios começaram a ser equipados. Tivemos que aprender a mexer em câmaras do telefone, em câmaras de filmar, aprender a editar e aprender a trabalhar com o artista na ocupação desse espaço. A segunda aprendizagem está na relação do artista com o seu público. Desde o início, pessoas como a Xigel, o Roberto Chitsonzo ou o Nathaniel Gomano, tem sim, algumas pessoas que passaram por nós, eles normalmente estão habituados a fazer um evento e ter o público à frente, portanto, em receber a interação deste público, a emoção do público naquele momento, né? E estar a fazer um evento em frente a uma câmara é uma situação particular. Portanto, foi mais um exercício do artista em dar a mesma performance, com a mesma vida, em frente a uma câmara, olhando para essa câmara como o seu público. E a terceira é a relação do próprio público com o evento.
porque o público está, em princípio, está habituado a ir para a Clube Coluana, ou para o Centro Cultural Brasil Moçambique, moçambicano, ou para a Fundação, ver um evento presencial, estar com um amigo, estar com um parceiro, e de poder curtir aquele momento em conjunto, passa agora a ver este evento em casa. Então aí nós voltamos um pouco também à questão da comunicação, que é uma estratégia que estamos a desenvolver. A comunicação tem também a ver com a interação com o artista que nós temos com o seu público. E essa interação, através das redes sociais, ela é constante. Enquanto o evento está a acontecer, portanto, enquanto nós estamos aqui a conversar, por exemplo, tem uma linha de comunicação do público que pode escrever mensagens, que pode expressar uma emoção daquilo que está a viver naquele momento. E essa linha de contacto com o público, ela é importante perceber como é que ela funciona e interagir com ela, para que o público mantenha-se interessado. Digo isto porque, só para entenderem, tanto nós, por exemplo, em eventos aqui na Fundação, podiam ir até 120, 180 pessoas. Nós agora temos eventos no Facebook que ultrapassam 4.000 pessoas e que vão para além de fronteiras, né? Ultrapassam a fronteira de Maputo para o interior do país, ultrapassam a fronteira do país para o interior do continente e vão para outros continentes. Mas este público tem uma média de atenção para um evento que é de 5 minutos. Assim, não são todos que ficam de ponta a ponta a ver um evento. Portanto, há que mantê-los cativados, há que mantê-los interessados no evento, comunicando com eles, fazendo um like. Quando eles fazem um like, tens de fazer um like por cima também, para eles sentirem que há uma interação connosco. Portanto, estamos a aprender a produzir, aprender a trabalhar com o artista naquilo que ele apresenta e aprender a interagir com o público para o manter ligado às atividades que estamos a fazer. Bom, muito obrigado, Pablo. Nós já ultrapassámos há muito essa capacidade média dos 5 minutos da atenção das pessoas. Já estamos em 1h30 e, portanto, não vamos saturá-las mais. E pronto, eu só me resta agradecer-vos muito pela vossa presença e por tudo aquilo que trouxeram como contributo para este debate e que demonstra mais uma vez que o verdadeiro petróleo em Moçambique é a cultura e que, portanto, a cultura merecia ser mais apoiada e ser um setor, de facto, com outro tipo de atenção junto dos responsáveis políticos. E, portanto, bom, nós vamos voltar daqui a 3 semanas com mais uma destas conversas, desta vez em torno do que é ser artista hoje em Moçambique. Agradeço a todos e esperando que tenhamos de alguma forma contribuído para se repensar toda esta dimensão necessária para o desenvolvimento do país. Só nos resta despedir-nos. Até já, porque agora é sempre até já. Obrigado. Tchau, tchau. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.